A época da fundação de Albufeira é desconhecida, apesar de alguns historiadores a atribuírem aos fenícios, sobretudo pelo topónimo de Baltum, a designação que consideram ter origem semita. As riquezas naturais do seu território, exploradas por diversos povos, são evidentes em topónimos como Cerro do Ouro ou Terras Ruivas. Não há dúvidas, porém, quanto à história do topónimo que dá nome à cidade. São diversas as referências a Baltum no período romano, a Albuera na época árabe, a Albufeira já no período cristão, concretamente na Carta de Doação de 1250, e a Albufeira quando recebe foral de Dom Manuel I em 1504. O certo é que a toponímia original de Albufeira reporta-se essencialmente à geografia e posteriormente à história. Juntando as duas disciplinas, encontramos um denominador comum, o terremoto de 1755. Uma parte considerável da cidade é destruída e morre 10% da população. Nas memórias paroquiais de 1758, por ordem do Marquês de Pombal, o pároco da Vila de Albufeira, Matias da Costa Aragão, escreve: o terremoto do 1º de novembro de 1755 fez nesta vila uma lamentável destruição, porque foram poucas as casas que não caíram até aos alicerces e as que totalmente não vieram abaixo ficaram inabitáveis pelo perigo que ameaçavam. Caiu a Matriz, a Misericórdia e a Igreja de São Sebastião, e as mais ermidas ficaram muito danificadas. Sobre esta perda que o terremoto fez, saindo o mar do seu curso, entrou pelos arrabaldes da vila e levou todo o bairro de Santa Ana, que se compunha de 7 ruas, e outras muitas casas, sem que deixasse o seu fluxo e refluxo, nem os sinais onde eram as casas com perda de muitas vidas. Desfez 3 torres da muralha para a parte do poente e muita parte da mesma muralha e do castelo. A ermida de Santa Ana, na Baixa Nascente, foi reconstruída a poente, numa zona alta, e é hoje a atual Igreja de Santa Ana. Também a antiga Igreja Matriz, situada dentro da muralha do castelo, ficou em escombros, tendo-se optado por construir igualmente a poente à atual Matriz. E foi criada a Rua Nova de Santana, na sequência da destruição do bairro do mesmo nome. Em meados do século XIX, há registros da Rua Direita, hoje Rua 5 de Outubro, Rua do Poço Novo, hoje Avenida da Liberdade, Rua de São Sebastião, hoje Rua Miguel Bombarda, Rua das Vendas, hoje Rua Joaquim Mendonça Gouveia, Rua de Santana, Rua dos Arcos, Rua e Beco do Castelo, hoje Rua Afonso III, Rua do Sol, hoje Rua Padre Semedo de Azevedo, Rua do Pico Alto, Rua de Malpique, Rua do Peneco, que é atualmente a Esplanada Doutor Frutuoso da Silva, Rua da Igreja Velha, Rua da Igreja Nova, Rua Nova de Santana, hoje Rua Cândido dos Reis, Rua dos Telheiros, Rua da Misericórdia, hoje Rua Henrique Calado, Rua do Rocio, hoje Largo Jacinto Taete, Praça de Armas, Praça da República, Largo dos Álamos e Malpique, hoje Largo Engenheiro Duarte Pacheco e Estrada de Quarteira, que é hoje a Rua do MFA. Na documentação da Idade Média e até ao Antigo Regime, ou seja, séculos XIII a XVIII, há ainda o registro da Rua Longa, Rua do Forno e Rua Nova, sendo esta última a única que permanece. Os primeiros sinais de politização dos topónimos em Albufeira deram-se em 1890, quando a Rua Direita passa à Rua Serpa Pinto, hoje Rua 5 de Outubro, e o Cais Santa Ana passa a Cais Herculano, em memória do escritor Alexandre Herculano. Após a implantação da República, procede-se à alteração dos nomes das principais ruas. Assim, a Praça de Armas passa a denominar-se Praça da República, Rua de São Sebastião a Miguel Bombarda, Rua do Rocio a Jacinto Daete, Rocio de Baixo a Latino Coelho, Rua Serpa Pinto a 5 de Outubro, Largo Malpique e Álamos a Largo da Liberdade, Rua Nova de Santa Ana a Cândido dos Reis, Rua dos Telheiros de Cima a Alves Correia e a Rua do Poço Novo a Rua da Liberdade. Em 1927, a ribeira que passava por baixo do atual Largo Engenheiro Duarte Pacheco, que então se designava por Largo da Liberdade, foi transformada num caneiro subterrâneo, criando-se assim um grande terreiro. É jardinado no início dos anos 30 e ali colocado um coreto. Dada a sua forma redonda e o seu gradeamento que lembrava a formação de gomos, passa a ser conhecido como Jardim da Meia Laranja. O Meia Laranja passa a ser o centro da vida social e das festividades da comunidade, que se complementa com a Rua 5 de Outubro e se contrapõe ao adro da Igreja e à zona do Cais. Nos anos 40, durante o Estado Novo, o Largo da Liberdade passa a Largo Engenheiro Duarte Pacheco, em memória do Ministro das Obras Públicas de Salazar. Também a Avenida da Liberdade passa a Avenida Eduardo Rios. Com a implantação da democracia, a Estrada de Quarteira passa à Rua do MFA. A Avenida Eduardo Rios retoma o topónimo de Avenida da Liberdade e a Rua Engenheiro Duarte Pacheco passa à Avenida 25 de Abril.
Atualmente, a toponímia de Albufeira tem atenções especiais. Desde finais de 2005 e até à data, foram atribuídos cerca de 200 novos topónimos, não só na malha urbana como nas freguesias. A atual Comissão Municipal de Toponímia trabalha igualmente na reposição de situações menos corretas nesta área, no sentido de proporcionar toda a informação necessária aos cidadãos, trabalhando por isso em estreita relação com o CTT e juntas de freguesia. A inauguração de determinadas ruas passou a ser de âmbito público, de acordo com a importância das mesmas. Assim, no dia do município, a 20 de agosto de 2006, procedeu-se à inauguração pública de diversas ruas com nomes ligados à fundação do Imortal Desportivo Clube. Em janeiro de 2007, o destaque foi para a Rua Beato Vicente, mártir e patrono de Albufeira. Em junho do mesmo ano, e aproveitando as comemorações mundiais do centenário do escotismo, inaugurou-se a Rua Baden-Powell. A 20 de agosto foi feita homenagem aos jornais locais, inaugurando-se as ruas Jornal Avezinha e Rua Jornal Notícias de Albufeira. A atual comissão procede ainda à fixação de placas, atribui números de polícia, gera o seu sítio eletrónico e faz publicações, para além de organizar as jornadas de Toponímia do Sul. Em Albufeira, a toponímia tem nome e lugar.